Olá, povo feliz! Sejam bem-vindos ao canal Macetelo, o canal de matemática do professor Marcelo Rangel. Nesse vídeo vamos resolver a questão de número 28 da prova de matemática do concurso de admissão a EPICAR, ano 2024, versão A. Questão 28. Para a elaboração de 4 provas da disciplina de matemática com a finalidade de serem aplicadas em concursos, foi montada uma banca com 4 professores. Estimou-se que, para a execução desse serviço, 40 dias seriam suficientes, com todos os componentes trabalhando 3 horas e 30 minutos por dia. Entretanto, antes do início dos trabalhos, os componentes da banca foram informados que deveriam elaborar uma prova a mais, ou seja, 5 provas, e que o prazo seria de 35 dias para a finalização do serviço. Considerando as estimativas iniciais e também que não haveria alteração na quantidade de membros da banca nem no ritmo de trabalho, o mínimo de horas por dia a mais que os professores deverão trabalhar é... Bom, a questão 28 é sobre regra de 3 composta. O que nós temos que procurar aqui são as grandezas. O que são grandezas? Tudo aquilo que pode ser contado, numerado, por exemplo, número de provas, número de professores, número de dias, número de horas. Todos esses valores que podem ser numerados, contados, são grandezas. E a regra de 3, ela sempre trabalha com um padrão, e esse padrão é quebrado. Por exemplo, o padrão aqui é 4 professores elaborarem 4 provas durante 40 dias, trabalhando 3 horas e 30 minutos. Esse é o padrão. Aí esse padrão é quebrado. O que vai ser alterado? Eles vão ter que fazer uma prova a mais, ou seja, 5 provas, e que o prazo vai ser de 35 dias. E não vai haver alteração na quantidade de membros da banca, ou seja, de professores. Como não vai haver mudança nos professores, eu não vou considerar ele na hora de colocar as grandezas. Só vou colocar as grandezas em que houve variação. No nosso caso aqui, as grandezas que houveram variação são horas, dias e provas. Sendo que a gente sempre começa com a grandeza da pergunta. A pergunta é o mínimo de horas por dia. Então, horas sempre vem primeiro. Por quê, Rangel? Porque é depois dela que vai vir o sinal de igual. Nas outras proporções que forem aparecendo, nós vamos colocar o sinal de multiplicação. Então, a primeira grandeza é horas. Depois vem dias e provas que podem vir na ordem que você quiser. Segunda coisa que você tem que fazer é saber se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Para avaliar se elas são grandezas diretamente ou inversamente proporcional, a gente tem que saber se, quando a gente aumenta uma grandeza, a outra aumenta ou diminui. Se quando você aumenta uma grandeza, a outra também aumenta, significa que elas são diretamente proporcionais. Agora, se você aumentar uma grandeza e a outra diminuir, ou vice-versa, elas são inversamente proporcionais. Por exemplo, vamos ver aqui horas e dias. Se eu aumentar o número de horas trabalhadas por dia, eu termino o serviço em mais tempo ou menos tempo. Quanto mais horas eu trabalho por dia, eu termino o serviço em menos tempo. Logo, são grandezas inversamente proporcionais. Eu aumentei o número de horas e diminuí o número de dias. Então, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. A gente costuma representar ela com algumas setinhas. Por exemplo, eu vou colocar a setinha da hora voltada para cima. Aqui você pode colocar para cima ou para baixo, não importa. O que importa é que quando você colocar a setinha que representa a grandeza dias, tem que ser no sentido inverso da setinha que você colocou na grandeza horas. Se aqui você colocou uma setinha para cima, dias, você vai ter que colocar uma setinha para baixo, pois eles são inversamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra diminui e vice-versa. O outro motivo da gente colocar horas primeiro, ou seja, a grandeza da pergunta primeiro, é que essa pergunta, para ver se é diretamente ou inversamente proporcional, é sempre feito com essa grandeza que está na pergunta do problema, que no nosso caso aqui é horas. Então nós perguntamos de dia para horas, agora nós vamos perguntar provas para horas. Como assim, Rangel? Se eu tiver mais provas para corrigir, eu vou demorar mais tempo ou menos tempo? Quanto mais provas, eu demoro mais horas. Então, elas são diretamente proporcionais. Repara que a pergunta é sempre feita em relação à hora, pois ela é a pergunta do problema.
Então, se horas nós colocamos a setinha no sentido para cima, provas também a gente vai colocar no sentido para cima. Pronto, agora nós vamos preencher de acordo com os dados do problema. Vamos ler o problema novamente. 4 provas, então vamos anotar aqui, ó, 4 provas. Próxima informação, 40 dias, então vamos anotar aqui 40 dias, trabalhando por 3 horas e 30 minutos. Repare que nós estamos trabalhando aí com horas e minutos. Vamos trabalhar apenas com hora, colocando vírgula. 3 horas e 30 minutos equivalem a 3 horas e meia, ou 3,5 horas. Então aqui na grandeza hora nós vamos colocar 3,5 horas, que equivalem a 3 horas e meia. Só que agora o número de provas foi alterado para 5. Então aqui nós vamos colocar 5. E o número de dias foi reduzido para 35 dias. Vamos colocar aqui 35 e a gente tem que calcular quantas horas a mais tem que ser trabalhado para fazer essa compensação. Pronto, agora nós vamos montar as proporções. A primeira fração, que é composta da grandeza da pergunta, você não mexe nela, deixa do jeito que está aqui, 3,5 sobre x. Coloca o sinal de igual, as outras grandezas que você vai poder alterar, ou seja, inverter ou manter. E entre elas, sempre a operação de multiplicação. Então, ó, a primeira grandeza que aparece aqui, depois de horas, é dias, e elas são inversamente proporcionais. Então, esses números 40 e 35 nós vamos ter que inverter, pois dias e horas são inversamente proporcionais. Então, vai ficar 35 no numerador e 40 no denominador. Já provas é diretamente proporcional a horas. Então, esse 4 e esse 5 nós vamos manter do jeito que ele aparece aqui, 4 sobre 5. 4 no numerador, 5 no denominador. Então, ficou 3,5 está para x, assim como 35 sobre 40 vezes 4 sobre 5. Na multiplicação de fração, a gente multiplica numerador com numerador, ou seja, 35 vezes 4 vai dar 140, e multiplicamos denominador com denominador. 40 vezes 5 vai dar 200. Então vai ficar 3,5 está para x, assim como 140 está para 200. Agora nós vamos simplificar esses dois zeros aqui, ó, do numerador e do denominador. Então vai ficar 14 sobre 20. Agora nessa proporção, vamos multiplicar em cruz. Vamos multiplicar cruzado aqui, ó. 14 vezes x vai dar 14x. 3,5 vezes 20 vai dar igual a 70. Então 14x igual a 70. Pega esse 14 e passa para o outro lado da igualdade dividindo. Então x vai ficar igual a 70 sobre 14. E isso aí é igual a 5. Ou seja, os professores vão ter que trabalhar 5 horas por dia. Porém, a pergunta é o mínimo de horas por dia a mais. Eu quero saber quantas horas eles estão trabalhando a mais. Como eles estavam trabalhando 3,5 horas e agora eles estão trabalhando 5 horas, se você subtrair 5 de 3,5, nós vamos achar 1,5 horas, ou seja, 1 hora e meia a mais. Que na questão 28 equivale à alternativa letra C. E obrigado por assistir o vídeo até o final. Não se esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Deixe aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Até o próximo vídeo. Um abraço.